A porta estreita. Evangelho de Jesus Cristo. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Tendo-lhes alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Evangelho segundo o Espiritismo. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. É o cumprimento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Livro O Espírito da Verdade e também o livro Os Quatro Evangelhos. A porta estreita revela o acervo espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com justo aproveitamento das horas. A porta estreita é o caminho difícil, indica os esforços que o espírito encarnado tem de empregar e as penas que tem de suportar para chegar à vida eterna, isto é, para se despojar de seus vícios, para marchar pela estrada do bem, fazendo nascer no seu íntimo os sentimentos opostos aos vícios de que se for libertando. A porta larga expressa-nos do desequilíbrio interior. Livro Missionários da Luz. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória, e o espírito, que torna a esfera de carne, pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior, pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhes foram conferidas. Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, isso é, que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra. Evangelho segundo o Espiritismo. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou um mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é isso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que de lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se puder pagar. Ao outro, com poucos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tem é de seu, vai dormir na rua. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será todavia com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas?
Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde será tratado de acordo com os teus haveres. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, uma realeza terrena. Quem melhor do que eu poderia entender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, senão eu? O que eu levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu esperava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezava, pois não eram de sangue nobre. Agora eu compreendo a inutilidade das honras e das grandezas que se busca com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua plenitude, benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Jesus, tu dizestes que teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar aos céus, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai-os, então, na estrada de abrolhos e espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mais uma ilusão. Logo percebem que apenas encontram sombras, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que os levariam à morada celeste. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalha em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Portanto, fora da caridade não há salvação.